Pararam do outro lado do mar, versículo 25. Perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eu vou tentar pregar sobre o interessado e o interesseiro. A diferença entre o interessado e o interesseiro. Interessado, ou uma pessoa interessada, é aquela que mostra interesse por algo. Ele é motivado. O seu interesse não está só nele, para ele, mas para Deus e também para as demais pessoas. O interesseiro não. O interesseiro é aquele que tem por objetivo primordial, é a sua prioridade, os seus próprios desejos. Vou repetir: o interesseiro é aquele que tem por objetivo primordial os seus próprios desejos. É um procedimento. O interesseiro tem o procedimento falsamente sociável com aqueles que possam ser útil a ele. Todo interesseiro, ele é falso socialmente, porque o objetivo dele é só usar você para adquirir aquilo que ele almeja. O interessado não. O interessado, ele é motivado primeiro por Deus, para a obra de Deus, depois para si e também para as demais pessoas. Conseguiram entender isso? Porque o que vai ser pregado aqui é um pouco duro, amados, mas Deus quer falar conosco. A Bíblia diz que após Jesus ser tentado, passou ele pelas águas, foi tentado no deserto, venceu a tentação, Satanás sai da presença dele, os anjos vêm e servem ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai começar a pregar, e ele vai dizer sobre arrependimento. Ele passa em Naftali, ele passa em Zebulon para cumprir aquilo que ele havia dito, que aonde havia trevas agora vai raiar a grande luz que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz então que Jesus começa a pregar, e pregando ele também já começa a fazer escolhas. Ele vai escolher 12 homens para seguir a ele. Ouça isso. Jesus vai passar a escolher 12 homens, e esses homens vão seguir Jesus. A Bíblia diz que passando ele à beira-mar, ele vai avistar 2 barcos. Em um barco está Pedro. A Bíblia diz que Jesus entra, e Jesus vai convidar Pedro para segui-lo. Logo mais à frente há outro barco, Tiago e João. E a Bíblia diz que o Senhor também vai fazer a eles convite. E quando o Senhor convida esses homens, a Bíblia diz que já no seu convite, o Senhor já quer direcionar uma palavra para eles. E essa mesma palavra Ele quer direcionar para nós nessa noite. Porque um dia Ele te escolheu. Ele diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e dê fruto. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, eu vos conceda. Eu não sei se eu vou conseguir pregar, irmãos, mas eu vou tentar. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou, Ele te ungiu. E agora Ele está dizendo: se você quer me seguir, você vai ter que deixar os seus interesses e passar a se interessar pela minha obra e a obra de meu Pai. É você quem escolhe. Porque eu já te escolhi, eu já te separei, já te ungi, já estou te chamando. Agora você decide, porque quem quer seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Ei, o Senhor já está dizendo para você, que quando Ele te escolheu, te chamou, te separou, a primeira mudança que Ele queria fazer na sua vida, é tirar os seus interesses. Se você quer seguir o Jesus, os seus interesses não podem estar no lugar de Jesus. A sua prioridade não pode ser maior do que Jesus Cristo. O Senhor diz: Pedro, você não mais vai ser pescador de peixe, você agora vai pescar a alma. Sabe o que o Senhor está dizendo?
Os seus interesses acabam aqui. Agora você vai exercer a vontade minha e de meu Pai. Você agora vai passar a ser um interessado pela obra de meu Pai. Os seus interesses irão ficar aí. Agora você será uma pessoa interessada nas coisas do meu Pai. Ouça aqui, meu lindo. Há uma grande dificuldade de entender quem é interessado e quem é interesseiro, porque ambos são interesseiros, têm interesse. Porém, o interessado não é motivado só para si. Não, ele não é egoísta, ele não é ganancioso. Tudo aquilo que contradiz a palavra ele não é. O interessado não, ele está motivado a fazer para os outros e fazer para ele. Então é isso que você precisa entender. Então Jesus está chamando 12 homens para mudar a vida daqueles homens. E se você foi chamado, escolhido, separado, não entendeu isso ainda, você precisa entender. Porque uma hora o seu interesse vai fazer você trair Jesus. Uma hora o seu interesse vai fazer você trair Jesus e negar Jesus. A Bíblia diz que Jesus continua. Ele vai escolher 12. Esses 12 vão ter a vida mudada. Mas 1 ou 2 desses 12 vai carregar consigo os seus interesses. Nós vamos chegar lá na frente. Mas o Senhor, anunciando a palavra, Ele vai começar a falar algumas coisas que vai incomodar os interesseiros. Ele vai dizer, olha, as aves têm o seu ninho. A raposa tem o seu covil. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele já está mostrando que a vida de um evangelho não é uma vida como a dos demais, irmãos. E todo interesseiro que ouve aquilo que o Senhor está dizendo, ele desanima. Ele quer desistir. E o Senhor então vai dar uma ordem aos seus discípulos, não somente aos 12, mas também aos 70. Ele vai dizer que deu autoridade, ele vai dizer que deu poder, mas olha só a ordem de Jesus. Mateus 10, 9. Não levem nem ouro, não levem nem prata, não levem nem cobre e nem seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não preciso que você leve nada daquilo que lhe interessa, e daquilo que lhe interessa que pode ser a sua necessidade. Porque quando eu te chamei e sei daquilo que eu tenho que fazer. Vou repetir. O Senhor está dizendo para eles, embora a sua necessidade provoque você um interesse maior, eu estou dizendo para você que quando eu te chamei, eu passo a ser o maior interessado da sua vida. Eu sou o provedor, eu sou o sustentador. Sou eu quem vou cuidar, sou eu que vou livrar, sou eu que vou sustentar, sou eu que vou manter vocês. Então deixe de serem interesseiros. Então eu não quero que vocês levem nada. Levem nada. Jesus está dizendo, pode deixar comigo. Só interesse pelas minhas coisas. O resto deixa comigo. É só me seguir. Continuando. Jesus está dizendo, não leve nada de interesse de vocês. Só estejam interessados, motivados em fazer como ordeno, porque a partir de agora, vocês estarão interessados em fazer o que eu ordeno somente. Ouça isso. Eu vou adiantar aqui. Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 4, diz assim, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Mais uma vez Jesus está ensinando, não levem nada. Jesus também vai dizer certa vez isso aqui, aquele que ganhar a sua vida, aqui perderá, e aquele que perder a sua vida aqui, ganha lá. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquele que ganhar, ou seja, aquele que coloca os seus interesses no meu lugar, vai perder a vida. Mas aqueles que colocam o meu interesse em primeiro lugar, vai ganhar a vida. Ei, você não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a sua vida é você deixar os seus interesses e passar a interessar pelo interesse de Jesus. E isso dói, irmão. Isso dói.
Porque deixar de fazer aquilo que nós queremos para fazer aquilo que o outro quer, não é fácil, embora tenha promessa de vida eterna. Deixar de conquistar para nós, que traz orgulho, satisfação, glória para nós, não é fácil, irmãos. Mas quem quer seguir Jesus, tem que negar, tem que deixar os seus interesses, e passar a seguir os interesses de Jesus, ser interessado por Jesus. Ouça, a Bíblia diz que um dia um jovem encontrou Jesus pelo caminho, e ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor diz: conhece os mandamentos? Ele diz: conheço, não somente os conheço, mas tenho praticado desde a minha infância. Não mato, não roubo, honro pai e mãe. E Jesus, conhecendo aquele jovem, ele vai dizer assim: olha, só lhe falta uma coisa: vende tudo o que tem e distribua aos pobres. Você não entendeu? Jesus está dizendo para ele: olha, eu sei que até hoje você guardou os mandamentos, mas infelizmente, mesmo você guardando os mandamentos, aquilo que mais lhe interessa você carrega. Está na igreja há 10 anos, mas ainda carrega o interesse, que não é de glorificar o Senhor, é só para si mesmo. A Bíblia diz: vende tudo que tem. O Senhor está dizendo: ei, se desprenda do seu maior interesse, porque se você não se desprender, não tem vida. Mas se você se desprender, ou seja, venda, deixa o seu maior interesse e siga-me, você tem. Você sabia que o seu interesse pode fazer você virar as costas para o Senhor? A Bíblia diz que aquele jovem virou as costas para o Senhor, quando o Senhor ordenou: vende tudo o que tem e distribua aos pobres. Aquele jovem virou as costas e foi embora. Por quê? Porque o interesse dele estava ou seja, naquilo que Jesus faz, e não naquilo que Jesus é. O meu interesse não pode ser naquilo que Jesus faz. O meu interesse tem que ser naquilo que Jesus é. É por isso que ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e estas coisas vos serão a crescer. A crescer. Quando eu busco o reino em primeiro lugar, eu estou deixando o meu interesse de lado, para fazer o quê? Aquilo que o Senhor me ordenou. Eu deixo aquilo que é de meu interesse, para fazer algo para aquele que me ordenou. Ei, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de vontade, meu lindo. O Senhor está te alertando nessa noite, sabe por quê? Porque 2 dos discípulos carregaram consigo os seus interesses, e carregando consigo os seus interesses, a Bíblia diz que um vai negar e o outro vai trair. O seu interesse, uma hora, pode fazer você negar Jesus e trair Jesus. Amados, pela manhã eu disse, eu vou repetir aqui nessa noite: quantas pessoas que pelos seus interesses não vêm no culto? Quantas pessoas que estão aqui, que pelo seu interesse estão aqui, mas não é interesse apenas de glorificar o Senhor, é por aquilo que o Senhor pode dar: um carro, uma casa, uma empresa, uma mulher. Pastor, isso é proibido? Não, eu estou querendo mostrar a você que o seu interesse em primeiro lugar tem que ser as coisas de Deus, tem que ser agradar a Deus, honrar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. Não estou dizendo que você não pode ter esposa, filhos, carro e casa, não. Eu estou mostrando a você que o seu interesse agora, que você foi escolhido, separado, chamado, é seguir a Ele, é seguir o Mestre. A Bíblia diz que eles estão indo, e um dia, o interesse de um manifestou. E sabe o que é que me impressiona? Que o interesse que manifestou é o de Satanás através da vida de um dos discípulos. Jesus está dizendo: eu vou morrer, para isso eu vim, eu vou morrer. E a Bíblia diz que Pedro está lá do lado de Jesus, e Satanás vai dizer através de Pedro: o Senhor não vai morrer, não vou deixar. Jesus disse:
Tu conheces a obra do homem, mas não conheces as obras de meu Pai. Apartai de mim, maldito Satanás. Satanás, através de Pedro, manifestou o seu interesse. Qual que é o interesse? Barrar o propósito de Deus através da vida de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, lá na frente, carregando consigo os seus interesses. Ei, preste bem atenção. Pedro está andando com Jesus 3 anos. Eu não sei quantos anos que você está andando com Jesus, que você recebeu Jesus como Salvador, que você está na igreja. Eu só quero mostrar a você que uma hora, o seu interesse pode levar você a negar Jesus. Aqui já temos pessoas que negam Jesus, embora elas não reconheçam isso. Você sabia que tem pessoas na Igreja Batista Tempo de Deus que só vêm no culto quando estão escalados? E por que isso? Porque é um interesse. E o interesse maior não é servir a Deus. O interesse maior condiz com a sua vontade e o seu desejo. Ah, hoje não estou na escala. Para quê? Estou livre. Interesse. Agora, quem faz a obra de Deus, motivado por Deus, estou na escala, eu vou. Não estou na escala, também vou. Vou cantar, eu vou. Não vou cantar, também vou. Se eu prego, eu vou. Se eu não prego, eu também vou. Por quê? Porque o meu maior interesse é agradar a Deus. É glorificar a Deus. Talvez você que está aí sentado no banco faz isso. Mas é para isso que eu estou aqui. É para mostrar a você a diferença entre o interesseiro e o interessado. Porque é difícil, amados, discernir. É difícil separar. Mas Jesus vai nos ensinar como que você identifica o interesseiro do interessado. Quando a palavra é dura. Quando a palavra é dura. Quando a palavra confronta. Quando a palavra é pouca aceitável, por quê? Porque ela quer arrancar de mim aquilo que impede Deus crescer. Aí o que nós fazemos? Dá uma hora dessa como da palavra, alguns levantam e vão embora. Outros com comichões no ouvido, levanta, vai no banheiro, toma café, fica sentado lá embaixo, pega menino, brinca para lá, mexe com o celular, vai lá na rua, faz grupinho, fica batendo papo para lá e para cá, mas a palavra não ouve. Por quê? Há um interesse de ficar lá embaixo. Estou mostrando a você. Por quê? Porque a palavra está confrontando, está chateando, está aparentemente que a palavra não magoa, a palavra liberta, mas a pessoa fica magoada, fica sentida, a pessoa fica com vergonha, porque a palavra veio para libertar, é a palavra que liberta, é a palavra, irmãos. Então, o meu interesse vai fazer de tudo para eu ficar interessado ainda mais no meu interesse. Então aquele que quer tirar todo o meu interesse e me levar a interessar por Jesus, o que vai fazer? Vai trabalhar para tirar a sua atenção. Vai trabalhar para tirar a sua vontade. Vai trabalhar para tirar a sua aceitação, principalmente na hora da palavra. Jesus está indo, Jesus está dizendo algumas coisas, e agora vai ser duro. E eu quero que você abra sua Bíblia aí de novo, João 6, e aqui eu vou ler bastante, e eu não vou ler o Jornal Super, que é a palavra de Deus, amados, santa, meu Deus, maravilhosa. Olha o que diz, João 6, 28, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Olha só o interesseiro. O interesseiro só quer saber daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. A Bíblia diz que Jesus já tinha realizado a multiplicação dos pães.
Jesus já havia andado sobre as águas. A ordem de Jesus agora atravessa para o outro mar. Eles atravessaram. Agora Jesus está dentro de uma sinagoga ensinando aos seus discípulos, às demais pessoas. E eles ainda estão perguntando: qual sinal o Senhor vai fazer para nós? Ele acabou de andar sobre as águas. Ele acabou de multiplicar pães e peixes. Eles estão seguindo o Senhor, e vocês vão ver mais à frente, por aquilo que o Senhor fez. O que o Senhor fez? Multiplicou pães e peixes, eles comeram, ficaram satisfeitos, e por isso começaram a seguir Jesus. Então o Senhor está nos mostrando o interesse dessas pessoas. Não é por aquilo que Jesus é, mas era por aquilo que Jesus estava fazendo. Só que Jesus vai dizer: nem por aquilo que eu estou fazendo, nem pelos milagres. Irmãos, o interesseiro, ele é complicado, porque ele é difícil de ser separado. Ouça aqui: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Jesus já começa a confrontá-los, porque para eles o maná que comeram no deserto era tudo. E Jesus já está dizendo: olha, o que vocês comeram no deserto só alimentaram vocês naquela época, porque a maioria já tudo morreu. Jesus falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ei, meu Deus, quando a gente começa a confrontar os interesseiros, vocês vão ver o que vai acontecer. Pois o pão de Deus é aquele, versículo 34, disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Aos interesseiros: dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Olha Jesus está querendo dizer isso aqui, ó. Eu poderia buscar os meus interesses, mas o meu interesse não é primordial. O primordial é o interesse do meu Pai. É por isso que certa vez Jesus vai dizer assim: uma comida eu tenho para comer, e essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O interesse de Jesus era apenas glorificar eu estou falando de Jesus como homem, era só glorificar Deus Pai. Quando Jesus se fez carne, Ele já se fez carne, já dizendo assim: olha, eu estou indo à terra, não para os meus interesses, mas para o interesse do meu Pai. Eu vou morrer. Continuando, 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar. Todo interesseiro começa a criticar quando é uma palavra exortativa. Todo interesseiro que se sente tocado nos seus interesses, ele começa a criticar quem está o chamando para sair daquilo que lhe interessa, para fazer então a vontade de Deus Pai. Pode prestar atenção. Fala com alguém que está fazendo hora extra aí, para falar com o patrão, para pelo menos terça e quinta não fazer hora extra. Fala com ele. Ele não quer não. Que isso, eu vou perder 100zinho? Não, eu vou no domingo na igreja, para que terça e quinta? Porque há um interesse, e esse interesse é só para mim. Porque se fosse para Deus, eu fazia na segunda, eu fazia na quarta, eu fazia na sexta, eu fazia no sábado, e dependendo do horário eu fazia no domingo. Se eu venho no culto de manhã, eu faço de noite. Se eu venho no culto à noite, eu faço pela manhã. Eu só estou querendo aqui manifestar o interesse do seu coração nas pequenas coisas. Nas pequenas. Eu estou querendo dizer a vocês que a maioria são apenas interesseiros. Mas não aquele interesseiro interessado. Interesseiro, só em favor próprio.
mas Jesus vai separar eles. 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Todo interesseiro começa a argumentar. Ele não só critica, ele arruma argumento para que os seus interesses prevaleçam sobre a palavra de Deus. Olha eles. Esse aí não é filho de José e de Maria? Ah, nós vamos dar ouvido a esse homem? O que as pessoas falam com o seu interesse? Você vai ficar indo lá na igreja para ficar ouvindo o pastorzão? Não, é melhor você trabalhar mesmo. Não, vai no culto só no domingo mesmo. Você está cansado. Não é assim? Olha só. Versículo 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. Os seus antepassados, mais uma vez Jesus vai dar uma cutucada nos interesseiros. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Jesus é fenomenal. Jesus gosta, mano. Jesus gosta. Jesus vai dizer: o que vocês comeram lá não é isso tudo não, viu? Porque o pão que sou eu, quando vocês verdadeiramente comer, vocês terão vida eterna. Os que comeram lá o pão no deserto morreram. Mas para o interesseiro ouvir isso é complicado, irmão. Porque o interesseiro quer aquilo que ele está vendo. O interesseiro é movido por aquilo que ele vê. Agora aquele que é motivado no Senhor é pela fé, irmão. É pela fé, irmãos. Olha só, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus está dizendo isso aqui, aquele pão que vocês comeram, só sustentaram vocês aquele período, mas se vocês comerem da minha carne, que é o meu pão, vocês não terão fome. É duro ouvir, né, irmãos? Um povo que está acostumado com o maná, e agora vem um homem e fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é fácil ouvir. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Jesus quis dizer: seu interesseiro, você é mentiroso. Eu digo a verdade, porque eu sou a verdade. Jesus dizendo: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si? Em si? Irmãos, quantas pessoas que não dão interesse, não são motivados em participar da Santa Ceia? Quantas pessoas que hoje, pelos seus interesses pessoais, deixaram de renovar sua aliança com o Senhor? Não é só aqui não, irmãos. É em várias denominações. E o que o Senhor vai dizer sobre o pão e o sangue é muito sério. Mas só que as pessoas deixaram seus interesses dominarem sobre elas. E não estão percebendo que as decisões que elas estão tomando não estão trazendo vida eterna. Pelo contrário, estão tirando elas da vida eterna. Cuidado com esse interesse que domina o seu coração, porque se esse interesse não for por Jesus, uma hora ele vai levar você a tomar decisões que não deveria. E uma das decisões que as pessoas tomaram é fazer da mesa do Senhor algo profano. Achar que isso aqui é um simples pão, isso aqui é um simples suco. Não, isso aqui tipifica, simboliza tudo o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Paulo vai dizer: trazei à memória
tudo aquilo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez. Lembra? Lembra? Olha só, 53. Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Olha só, quem come, quem bebe. Aí quando o pastor Luiz fala que aquele que não come e não bebe não tem, eles acham ruim. Mas a Bíblia o que está dizendo? O que a palavra no livro de João, capítulo 6, versículo 55 está dizendo? Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa, olha só Jesus, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Ei, querido, tu foi chamado, separado, escolhido, e agora você está querendo viver pela sua causa. Jesus está dizendo: em todos que eu chamei, separei, ungi e aceitaram o meu chamado, tem que viver pelo meu interesse. Isso está difícil hoje na igreja, irmãos. Pessoas que querem renunciar às suas próprias vontades para fazer a vontade do Pai, irmão. E isso é muito nítido na igreja. Já prestou atenção? Você não tem interesse nenhum em ler a Bíblia, mas você tem interesse em ler revista de fofoca. Por quê? Porque a revista de fofoca alimenta a sua carne. Agora quando você lê a Bíblia, alimenta o Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Você não prestou atenção não? Que o seu interesse está prevalecendo sobre a vontade de Deus na sua vida. E sem você perceber, o seu interesse está tirando você daquilo que o Senhor nos ordena. Lê a palavra, jejuar, orar. É só prestar atenção. Continuando, este é o pão que desceu dos céus. 58. Os antepassados de vocês comeram maná, morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga. Nós estamos no templo. Casa essa chamada casa de oração. Aonde ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, eu ali, eu está. Então ele está aqui. Estamos reunidos no nome dele para a glória dele, amém? Então ele está aqui, então ele está nos ensinando, amém? E nós precisamos identificar isso dentro de nós e também nas pessoas que nos cercam, irmãos. Porque há pessoas interesseiras em usar a sua bondade somente, só para ela ser beneficiada. Preste atenção com os interesseiros que têm rodeado a sua vida, viu? Toma cuidado. Versículo 60, aí dói. Estão caminhando com Jesus, já vai fazer 3 anos. Viu milagre, prodígio, maravilha. Viu Jesus curar, salvar, libertar. Olha só Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Amados, mesmo que seja uma palavra dura, como essa que o Senhor me concedeu para dizer a vocês, eu não vou deixar de falar de nada aquilo que Ele me ordenou a falar. E se porventura no nosso meio, como o Senhor Jesus falou, te escandaliza, Jesus disse: pode ir junto com os demais que se escandalizaram. Porque eu não vou deixar de falar aquilo que Jesus mandou, irmão. Eu não vou deixar de ler aquilo que está aqui na palavra. A Bíblia diz que o Senhor, olha só, vamos ler. Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Esse é o interesseiro. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando. Quem estava queixando? É o que acontece no nosso meio, irmãos. Quando a palavra não é motivacional, quando a palavra confronta, quando a palavra faz você refletir as suas atitudes, seu comportamento, quando o Espírito Santo vem e quer convencer você do pecado, do juízo e da justiça, e você finge de bobo. Sabe? Quando ele fala que você está errado, mas você deixa o seu interesse prevalecer sobre aquilo que o Espírito Santo está dizendo.
Sabe? É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha só, olha, quem pode suportar, eles estão dizendo, sabendo em seu íntimo. Irmão, eu não sei o que passa no seu coração, mas Jesus sabe. Jesus sondou o coração deles, sabendo em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Quantos aqui, irmãos, que queixam daquilo que eu prego, da forma que eu prego? Fiquei sabendo que na quinta-feira, na sexta, algumas pessoas disseram, pastorzão estava nervoso quinta. Nossa, a palavra foi dura demais. Não, irmãos, não estava nervoso. A palavra também não é dura demais, porque na palavra, na lei do Senhor, não há pesar. É a única palavra que liberta, cura, salva, batiza no Espírito Santo. É a única, irmão. Só que as pessoas disseram, foi duro. Mas sabe por que foi duro? Porque foi contrário aos seus interesses. Evangelho não é carro, não é casa, não é comida, nem bebida, irmão. Evangelho é renúncia. Evangelho é perder para ganhar, irmão. Quem quer ganhar aqui vai perder, irmão. Mas quem quer perder vai ganhar. Não estou dizendo que você não vai ter, mas estou querendo mostrar a você que se você quer ganhar, você vai perder. Mas se você querer perder, renunciar, você vai ganhar. Continuando, olha o que Jesus vai dizer. Sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Ei, irmão, prestou atenção? Que o seu interesse só leva você a realizar os desejos da sua carne? Prestou atenção? Que o interesse seu, primordial, está relacionado ao desejo da sua carne. E a Bíblia diz que aquele que anda na carne se torna inimigo de Deus. Isso é muito sério, irmão. 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, meu Deus, começou a levantar. Levantaram. Na sinagoga, eu fico imaginando, como aconteceu hoje de manhã. Pessoas levantaram para ir embora, porque não gostaram daquilo que ouviram. Eu fico imaginando, presta aqui a Bíblia. É eu encenando, elas não fizeram isso de manhã não, mas eu encenando, porque minha mente vai longe. Vou para a Universal. Aqui não dá para mim não. Aí é o outro. Melhor ir lá na igreja pentecostal, cai fogo e cai água. Lá não tem essa palavra não. Sabe o que é melhor? Melhor eu ser igreja na minha casa, ficar vendo culto online, e quando tem uns congressos aí eu vou lá. Manto, malacaia. É a mala que cai mesmo. Indo embora. Por quê? Porque tocou no interesse maior do coração dele. Toda pessoa que é chamada, o Espírito Santo vai aonde precisa ir, e vai tirar o que precisa ser tirado. Porque enquanto não tirar o que precisa ser tirado, você não será cheio do Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não erra. Essa palavra não erra. Ela é espada, ela é martelo, meu lindo.
ela é a espada que traz a intenção do seu coração, faz divisão entre junta e medula, alma e espírito. Isso é palavra que cai, mas não volta vazia, renova, transforma, restaura, liberta, cura, vivifica. Meu Deus do céu, isso aqui não é qualquer palavra não, isso aqui é a palavra de um Deus, que é antes de todas as coisas. O interesse maior nosso está em servir a Ele, em espírito e em verdade, meu lindo. Deixe os seus interesses de lado e passe a interessar pelos interesses de Jesus. Quando eu me interesso pelo interesse de Jesus, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso, vem. Mas a Bíblia diz que os discípulos começaram a se levantar. E ó, o quê? Ele está achando que eu sou carnaficida? Comer carne, beber sangue? Ele está achando que eu sou da macumba? Não, essa palavra, eu não posso ouvir uma coisa dessa. Quantos saem daqui assim? Que isso, você viu como é que o pastor falou? Não, o pastor é meio doidão, mano. Não, o pastor falou lá, tá noiando, ó, tá cheirando, ó. Mas a grande pergunta que deve fazer: está noiando e cheirando ou não? Agora você já prestou atenção que só reclama aquele que faz isso? Nossa, você viu o pastor? Falou lá, ó, do forrozinho. O que ele está achando? Vai na casa da pessoa. Vai nas festas da família. Se bobear, ele mesmo posta. Pastor fala lá do Amado Batista, do Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Pastor fala dos cantores aí internacionais. Tem nada a ver não. Vou ouvir isso? Vou lá para a igreja. Senhor, será que eu posso falar um negócio desse? Eu vou lá para a igreja da Ponte, da Power. Lá eu posso. Lá eu posso fumar. Lá eu posso cheirar. Lá eu posso beber. Lá eu posso ser ladrão. Lá eu posso matar. Então para mim é melhor, porque eu gosto é de matar. Meu negócio, sabe qual que é? É a quadrilha. Espantalho. Olha a cobra. A igreja lá tem. O pastor monta no boi. Eu gosto do country, então vou para lá, porque o pastor monta no boi e não cai não. Eu também não vou cair não, vou montar no boi. Eu gosto das bandeirolas, a igreja lá não tem. Os discípulos ouviram a verdade, andaram com a verdade, usaram a verdade, e eles agora estão levantando para ir embora. Porque Jesus falou que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por eu falar algumas coisas aqui que está na Bíblia, as pessoas estão indo embora com raiva. Mas por quê? Porque o interesse dele ou dela é maior do que essa santa palavra, irmãos. Aí eles estão indo. Aí o Pedro, que deu lugar para Satanás, que foi repreendido por Jesus, e que um dia Jesus falou assim para ele: Pedro, deixa eu falar algo para você, meu filho. Esta noite, Satanás pediu para se andar contigo, rapaz. Só que eu roguei por você. E eu digo a você que quando a sua fé, quando você tiver fé, você vai edificar muitos, viu, Pedro? Aí sabe esse Pedro, que está andando com Jesus? A Bíblia diz que Jesus é levado. Eles vão olhar para Pedro: tu é um deles, hein? Ele: não. Eu? Espera aí, aquele que falou que morria com Jesus, agora está vendo que vai morrer se ele falar a verdade. Ou seja, o seu interesse naquela hora manifestou. Qual é o interesse dele? Não morrer. Aquele que dizia que ia morrer, agora ficou no estreito e o seu interesse manifestou. Ei, na hora que você ficar no estreito, o seu interesse, que é maior do que Jesus na sua vida, vai manifestar. Na hora que Jesus te colocar no estreito, ou o próprio Satanás te colocar no estreito, o seu interesse for maior do que em Jesus, você vai negar Jesus.
a Pedro. Aí eles disseram, mas tu anda igual eles. Não, mas não sou não. Negou 3 vezes. Interesse. Ele agora está angustiado, está triste o Pedro. Porque o seu interesse levou ele a negar Jesus. Sabe o que ele vai fazer? Vai piorar. Ele agora vai convidar mais alguns discípulos para ir pescar com ele. Ou seja, ele nega Jesus por ter carregado com ele um interesse naquele momento. E agora ele vai fazer algo pior. Ele vai trazer um interesse antigo que Jesus já havia libertado ele. Sabe para quê? Para ele chamar os demais discípulos para ir pescar de novo. Ei, meu Deus do céu, hein? Até que Jesus aparece e chama eles. A Bíblia diz que Pedro vai até o Senhor. E o Senhor vai perguntar, Pedro, tu me amas? Sabe o que o Senhor está querendo com Pedro? Saber agora qual que é o interesse de Pedro. Tu me amas, Pedro? Pedro diz, amo, Senhor. Ô Pedro, tu me amas? Pedro diz, ô Senhor, tu sabe. Pedro, tu me amas mesmo? Ô Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. Já disse 2 vezes. Será preciso eu lembrar o Senhor? Vamos dizer assim. Eu estou querendo aqui parafrasear, né? Seria assim, Pedro. Senhor, o Senhor está perguntando se eu te amo. Deixa eu te lembrar algo. Você lembra? Você lembra? Olha só, minha imaginação. O Senhor lembra quando o Senhor expulsou Satanás de mim? O Senhor lembra quando o Senhor falou que Satanás ia cirandar? O Senhor rogou por mim, intercedeu por mim, por isso não cirandou? Lembro. Mas você lembra também que eu ia ter fé, que eu ia edificar muitos? Então, se eu estou dizendo que te amo é porque eu entendi que o meu interesse agora é somente o Senhor. Porque ninguém diz ama o Senhor se o seu interesse for maior do que o Senhor. Então apacenta ele, deixa comigo. E Judas? Andou com Jesus, viu milagre, prodígio, maravilha. E agora, o que ele vai fazer? Na primeira oportunidade que ele tem, o seu interesse vai manifestar. Ele vai vender por 30 moedas de prata. Jesus. 30. Ele está indo se enforcar. Jesus ainda vai chamar. Judas, amigo! O Senhor ainda queria tirar o interesse da vida dele, mas ele não deu ouvido. O que ocorreu com ele? Eu estou mostrando a você que se você não tirar esse interesse que impede você de ouvir a voz do Senhor, o seu interesse vai levar você à morte. O interesse que havia dentro de Pedro provocou um remorso tão grande que ele não conseguiu ouvir a voz do Senhor, que o chamou de amigo mesmo depois de ser traído. Você não prestou atenção não que o seu interesse não deixa você enxergar Jesus na sua vida? O seu interesse não permite você ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida? Porque o seu interesse tem prevalecido no seu coração e não o interesse por Jesus. Quando o meu coração está livre, é Jesus que comanda. Agora quando há coisas aqui. Então nesta noite, em nome de Jesus, eu peço a vocês, não sejam interesseiros, sejam pessoas interessadas em fazer a vontade de Deus Pai. Hoje é Santa Ceia, amém? Nós agora iremos participar da Santa Ceia. Seja um interesseiro pela obra do Senhor. Tenha interesse pela obra do Senhor. Santa Ceia, renovar a aliança. Aliança. Aquele que come e aquele que bebe, come do pão que representa o corpo, que bebe do suco que representa o sangue, esse tem vida e parte comigo. Quero chamar os diáconos aqui, quero chamar o ministério de louvor aqui. E assim como Paulo ordenou pelo Espírito, nós iremos fazer agora. Cada um vai curvar sua cabeça. Paulo diz que cada um deve examinar a si mesmo. É hora de você ver aonde o seu interesse tem levado você. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite a tua igreja se curva diante do Senhor. Pai, eu pregando aqui a tua palavra, eu peço ao Senhor
que embora pareça um pouco de difícil entendimento, que o teu Espírito possa conceder entendimento a cada uma dessas pessoas. Porque o que eu quis mostrar aqui foi aquilo que o Senhor me orientou. A diferença entre o interessado e o interesseiro. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa nos perdoar. Eu em particular peço o Senhor perdão como pastor. Peço o Senhor perdão como marido. Peço o Senhor perdão como pai. Peço o Senhor perdão como filho do Senhor. Eu peço o Senhor perdão como empreendedor. Peço o Senhor perdão em todas as áreas da minha vida que eu tenho entristecido ao Senhor. Que eu, Pai, tenho magoado o Senhor, chateado o Senhor. Eu peço o Senhor perdão por cada líder dessa igreja, por cada membro dessa igreja, que deixou-se envolver pelo seu interesse e não pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que não se entregaram ao Senhor, mas se entregaram aos seus próprios interesses. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor mudou a vida de Pedro e dos demais, mude a nossa vida. Em nome de Jesus, arranque de nós tudo aquilo que precisa ser arrancado e coloque dentro de nós aquilo que precisa ser colocado. Pai, nos conceda, Senhor, o entendimento da Tua obra. Conceda-nos direcionamento. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, perdoa cada líder de departamento dessa igreja. Perdoa-nos, Deus. É o que eu te peço nessa noite. Peço ao Senhor perdão, Pai. Que nós possamos entender, Deus, que o maior interesse está em fazer a Tua obra e não a nossa. E não a nossa. A Tua palavra diz, Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, Pai. A Tua palavra, ela vai dizer: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. É em memória dele, irmãos. Trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, irmãos. A esperança nossa está no Senhor. A esperança não está nos nossos interesses, mas no Senhor, irmãos. O nosso socorro venha do Senhor. A nossa força venha do Senhor. O nosso escape venha do Senhor. O nosso livramento venha do Senhor. A nossa provisão está no Senhor, irmãos. Não é nos nossos interesses, mas é do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Eu trago à minha memória qual foi o interesse de Jesus, de esvaziar de si mesmo para fazer a vontade de Deus Pai. Ah, Jesus é maravilhoso, amados. Jesus é maravilhoso. Ah, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Jesus é maravilhoso. Ele não veio para os sãos, Ele veio para pecadores como eu e você, meu lindo. Ei, Jesus não veio buscar os seus interesses. Jesus veio buscar o interesse de Deus Pai, meu lindo. E o interesse do Pai é que nós tenhamos vida, e vida em abundância, meu lindo. Ah,
Jesus é lindo demais. Oh, glória! Jesus é tão lindo que Ele vai dizer: olha, por eu ter buscado o interesse do meu Pai e realizado a obra de meu Pai, eu digo a vocês que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu Deus! O interesse de Jesus era tanto pelo do Pai, que quando o Pai o afasta, Ele diz: por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O interesse de Jesus era só agradar o Pai. E quando o Pai o afasta por causa do pecado, Ele vai dizer: por que me desamparaste? Alabai, cantarabai, arabandai, arabandai. Oh, aleluia! Eu te louvo, Deus, porque o interesse de Jesus é consumado lá na cruz do Calvário. E qual é o interesse dele? Ele vai dizer: está consumado. Está feito. Tudo aquilo que o Senhor me ordenou a fazer, eu fiz. Então eu entrego o meu espírito ao Senhor. A Bíblia diz que o véu é rasgado de alto a baixo, e o acesso que nós não tínhamos, agora nós temos, irmão. Porque Jesus foi fiel, irmão. Jesus é o único mediador, irmão, entre nós e Deus Pai. Jesus é o único caminho, a única verdade. Jesus é a vida, irmão. É a Igreja Batista Tempo de Deus. Veio um homem por nome de Jesus, que não buscou os seus interesses, mas o interesse do Pai. E qual é o interesse do Pai? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meu Deus do céu, Jesus se entregou por nós, irmão. Se Jesus fosse um interesseiro, irmãos, quando Ele olhasse para nós, Ele ia ver em nós que nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. Eu não tenho nada, irmãos. Mas Ele não foi interesseiro. Interesseiro pelos seus próprios interesses, não. Ele era interessado pelo interesse do Pai, irmão. Louvado seja o teu nome. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do Mestre? 2 anjos Maria viu, e eles dizem: Maria, por que choras? E ela respondeu: aqui estava o corpo do Mestre, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece, dizendo: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, me faz um favor, não me procure dentre os mortos, porque vivo eu estou, vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Diga para eles que ainda não acabou, porque a morte eu venci.
ela correu e disse assim: senta aqui todo mundo, que eu vou lhes contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pode servir. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. A ceia não é da Igreja Batista Tempo de Deus, a ceia é do Senhor.